O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, diz Jesus aos discípulos. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. 3 coisas ocorrem nesta cena. Primeiro, os discípulos são comissionados a ocuparem o lugar de um testemunho de Deus no mundo. Segundo, o Senhor sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, capacitando-os, então, para essa comissão. Aqui não tem o mesmo caráter de Atos 2, quando o Espírito Santo viria a habitar na igreja coletivamente e em cada crente individualmente. Em terceiro lugar, ele diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Judicialmente falando, só Deus pode perdoar pecados. Porém, administrativamente falando, ele autoriza os discípulos a fazê-lo. Não entendeu? Bem, digamos que alguém ofenda você, e aí confesse a Deus. Deus garante a ele o perdão, pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Porém, falta ainda restaurar a comunhão entre vocês dois. E é aí que entra o seu poder de perdoá-lo, de perdoar o seu ofensor, não judicialmente, mas na esfera das relações humanas. Esta reunião dos discípulos, com as portas fechadas, é um protótipo do que viria a existir alguns dias depois, a Igreja de Deus na Terra. Primeiro, Israel deixaria de representar Deus nesse mundo. A Igreja tomaria esse encargo, não como o povo terreno, com promessas terrenas e bênçãos materiais, que Israel tinha sido, mas como um povo celestial, com esperanças celestiais e bênçãos espirituais. Segundo, Deus enviaria o Espírito Santo para habitar na igreja coletivamente e nos crentes individualmente. Isto seria algo inédito, pois até então o Espírito estava com os santos, mas no período da igreja ele habitaria nos santos. Terceiro, seria delegado à igreja o poder de perdoar pecados administrativamente falando, ou seja, ligar e desligar, como em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18, que significa introduzir na comunhão alguém considerado puro ou excluir da comunhão o que é impuro, o que pecou. Um exemplo disso você encontra em 1 Coríntios capítulo 5. Jesus tinha celebrado a ceia com os discípulos em um cenáculo, que é um pavimento elevado acima do nível do mundo. A reunião aqui é a portas fechadas. A igreja seria separada, nada ela teria a ver com política, com organizações, com negócios, nada a ver com esse mundo. Ela estaria no mundo, sem ser do mundo. Finalmente, o mais importante, Jesus estaria no meio. Seria ele o único e suficiente foco de atenção, e dele emanaria toda a autoridade na igreja, e não de homem algum, não de algum líder. Ele seria o Senhor de fato. Será que é assim no lugar onde você se congrega? Nos próximos 3 minutos, Jesus repreende a incredulidade dos que querem ver para crer. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.